Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes, turma. Hoje, dia 23/11 de 2020, começamos aí uma nova atividade no livro 4, porém tema 2, que se chama, né, a voz como instrumento musical. Essa página, turma, essa atividade da aula de hoje, ela vai da página 24 à página 30, então me acompanhe, por favor. O ponto de partida. A gente vai observar a imagem, tá? E conversar sobre os colegas sobre um trecho de uma música que vai vir em seguida. Como você descreveria a voz e o tipo de música que o Marcelo D2 canta? Já ouviram a música do Marcelo D2? É muito maneira. Escute novamente a música no livro digital. Você classifica a voz de Marcelo D2 como grave ou aguda. Eu posso colocar aqui alguns vídeos do Marcelo D2 pra gente ouvir, tá, turma? Em sua opinião, quais são as habilidades e os conhecimentos necessários para utilizar a voz como instrumento musical? Indo para a página 26, temos aqui falando sobre a voz humana. Pensar arte e cultura. A voz humana. Marcelo D2, nascido em 1967, é um rapper brasileiro. O cantor é a ação mais importante de sua profissão. Os cantores profissionais conhecem, exploram e estudam a voz e suas propriedades. Ela funciona como uma impressão digital, pois cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Assim como o corpo, a voz nasce, desenvolve e envelhece. Por meio dela, podemos expressar pensamentos, emoções e sentimentos. Ela é um instrumento poderoso de comunicação e está presente em manifestações artísticas. O som que compõe a voz é produzido pela vibração do ar, que é expulso dos pulmões pelo diafragma. Passa pelas pregas vocais e é modificado pela boca, pelos lábios e pela língua. Aqui, turma, para quem não conhece algumas palavras, rapper. O que significa rapper? Palavra inglesa que nomeia o cantor de rap, gênero musical que surgiu em meados dos anos 70 nos Estados Unidos. Timbre. O que é timbre? Qualidade sonora que distingue sons produzidos por emissores distintos como um instrumento musical ou aparelho fonador. Diafragma. Músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Pregas vocais. Situadas no interior da laringe, consistem em um tecido esticado com duas pregas. O ar, ao passar por elas, as faz vibrar, produzindo som. Temos aqui um desenho bem bonitinho, que parece com a Hillary, né, Hillary? Ó, irradiador de som, a boca. Cavidade oral. Aí temos a fonte de som, que são as pregas vocais da laringe. Temos o amplificador de sons, que são as vias aéreas, os pulmões e o diafragma. Tá? A voz, turma, ela é produzida pelo aparelho fonador, que, quando cantamos, é usada como instrumento musical. Legal que às vezes a arte é colocada dentro de temas que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, ciências. Acaba que a gente está estudando ciências também aqui. Na página 27 temos aqui imagens e alguns tipos de voz humanas, tá? As vozes humanas são classificadas de acordo com sua tessitura, ou seja, a extensão entre a nota mais grave e a mais aguda que podem emitir. As vozes femininas são classificadas em soprano, voz mais aguda, contralto, voz mais grave, meio soprano, voz intermediária entre soprano e contralto. E a sua classificação das vozes masculinas é organizada em tenor, voz mais aguda, baixo, voz mais grave e barítono, voz intermediária entre tenor e baixo. Vocês conseguem identificar qual é a voz humana de vocês, turma? Eu acho que o tio é. Acho que é baixo. Baixo ou barítono, pela forma que eu falo. Aqui temos a cantora Maria Bethânia durante um show dela em São Paulo, tá? Ela é um exemplo de contralto, por exemplo. Já aqui temos o cantor Milton Nascimento durante um show em Washington, nos Estados Unidos. O cantor tem voz de barítono. Indo para a próxima página, turma, temos aqui esse textinho que eu quero que vocês leiam comigo, tá bom? Os quatro principais propriedades do som são
a intensidade, a duração, a altura e o timbre. Elas podem ser descritas da seguinte forma: intensidade associada à força. A emissão da voz pode ser classificada como forte ou fraca. Duração pode ser curta ou longa de acordo com o tempo de emissão. Altura. Um som pode ser mais grave ou mais agudo. A altura dos sons vocais é determinada pelo comprimento das pregas vocais. Geralmente, as mulheres e as crianças têm pregas vocais mais curtas, por isso costumam ter a voz mais aguda mais aguda que a dos homens. E o timbre, a qualidade do som que o distingue de outros. Uma voz pode ser nasalada, áspera ou rouca, por exemplo. Turma, vamos lá. Como usar a voz? Não é gritando, não é falando alto, não é estressado, não. Calma. Os cantores utilizam a voz profissionalmente, por isso eles cuidam, né, para que ela esteja em boas condições. Até aí tudo bem. Geralmente eles evitam excessos como falar muito alto ou gritar. Como a voz é seu principal instrumento, eles procuram manter saudáveis suas pregas vocais. Alguns procedimentos para ter uma boa emissão vocal durante o canto são: os pés devem ficar um pouco afastados um do outro e posicionados na mesma direção dos ombros. A coluna deve estar reta, com os ombros e os braços relaxados para não tensionar o pescoço. O queixo deve estar paralelo com o chão. A inspiração deve ser nasal, pois o nariz funciona como um filtro, retendo todas as impurezas do ar que podem causar problemas respiratórios. Além do preparo corporal, existem procedimentos para a respiração correta durante o canto. Na respiração abdominal, a inspiração é feita pelo nariz e a expiração pela boca. O ar deve preencher a região do abdômen e ser expelido pelo diafragma. Paralelamente ao trabalho com a respiração, cantores costumam fazer aquecimentos vocais, da mesma forma que um atleta ou um bailarino aquece o corpo antes de exercitá-lo. É necessário, turma, aquecer a voz para cantar. Geralmente os exercícios são baseados em ginásticas faciais e emissão de sons como estalos, assobios e sílabas. Por exemplo, a sequência de mamemi mamu, mamemi mamu, mamemi mamu, mamemi mamu, entendeu? Treinem aí, vocês estão treinando. Na página 29, temos aqui um exercíciozinho, tá? Apesar dos exercícios e das técnicas de canto, uma pessoa de voz contralto sentirá dificuldade de cantar notas muito agudas. Assim como um homem com voz de baixa, com a voz de baixo, enfrentará problemas para emitir sons na tessitura de um tenor. Quando se canta fora do tom adequado à voz, ocorre um esforço demasiado que prejudica as pregas vocais e pode machucar a garganta. A respiração abdominal potencializa a emissão da voz. Respondam essas perguntas, turma. Você viu que a voz é um resultado de diferentes fatores e tem diversas classificações com base no que estudamos. Vocês vão responder essas questões, tá? Como são classificadas as vozes femininas? Como são classificadas as vozes masculinas? Você é capaz de classificar sua voz? Como a classificaria? E na última página aqui tem uma roda da tessitura. Agora que você sabe o que é uma tessitura, será que consegue identificar a das vozes dos seus colegas de sala? Que tal descobrir? Para isso, todos devem seguir as orientações abaixo. Os procedimentos. Sentados no chão, formem um grande círculo. Pode ser na sala ou em outro espaço adequado para a atividade. Vocês podem fazer isso sozinhos, tá, turma? Cada um de vocês escolherá um trecho da música para cantar. Nesse momento, o importante é que todos escutem a voz de cada um com clareza. Por isso, é fundamental que façam silêncio e respeitem os colegas durante a apresentação. A cada apresentação, todos devem anotar o nome do colega e classificar a sua voz. Ao final, cada um deve compartilhar e justificar suas anotações. Não temos como fazer isso em sala de aula, porém, vocês podem classificar a voz de vocês e colocar aqui. Ok, turma? Então é isso, turma. Obrigado pela participação de todos. Realizem as atividades. Qualquer dúvida, o tio está aqui. Um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma. Tchau, tchau.